Memórias Yelb, novo projeto da Rádio CPT para o ano 2022, num primeiro momento, apreciou o início da Yelb no estado do Espírito Santo, através de suas consagradas, inspiradas em importantes lideranças. Em continuação, utilizando registros e também gravações realizadas em outubro de 2018, faremos um breve raio-x da vida e obra a quem não cabem adjetivos suficientes. Horst Reinhold Kuchenbecker. Exemplo de dedicação ao trabalho no Reino de Deus junto a Yelb. Em pleno período pré-Segunda Guerra Mundial, com grandes alterações na vida das famílias na Europa, sobretudo Alemanha de Hitler, vamos acompanhar o relato da memória do então menino Horst. Também alguns detalhes dos primeiros bombardeios no ano de 1944, no local onde morava com a família. Eu nasci em 1935, na chamada Prússia, que hoje pertence à Polônia. Porque a Prússia era um estado, na verdade, bastante pobre, mas por fim tornou-se um estado que abastecia a Alemanha com gado, com ovelhas, com verduras. E meus pais e meus tios também trabalharam ali, especialmente no laticínio. Seria fazer manteiga, fazer queijo e tal e tal. E era um especialista, até meu pai já estudou muito em Berlim a parte do queijo fundido, que hoje nós temos aqui ele incentivou a primeira fábrica aqui no Brasil, que a Poleng aceitou, foi fabricada em Angatuba, estado de São Paulo. Então saiu o primeiro queijo fundido no Brasil, o técnico foi meu pai. O Polenguinho, se vocês um dia encontrarem, podem relacionar com meu pai. E eu nasci em 1935 e pouco depois o Hitler assumiu e se firmou como presidente em 1940, 41, e aí ele mandou fechar todas as pequenas fábricas e fazer uma grande fábrica na cidade principal. Então meu pai mudou para a cidade de Olsztyn. Em 1944, nós sofremos o primeiro bombardeio dos russos, porque até lá todos nós estávamos informados que a Alemanha estava vitoriosa, conquistou Leningrado, vai conquistar as outras cidades. E todos ficamos imensamente admirados como é que há um bombardeio. E nós tivemos uma rua assim num V, nós morávamos aqui do outro lado, e um pouco mais adiante, 800 metros, estava o quartel, um dos quartéis da cidade. Caiu uma bomba bem na outra rua. E claro que deu um alvoroço muito grande. E dali para adiante, praticamente, houve bombardeios em toda a semana. E o pai mandou cavar um grande abrigo antiaéreo para botar como é que se diz, uma antiga carcaça de um ônibus e botar concreto por cima para sermos abrigados contra bombardeios. Passamos muitas noites dormindo lá. Mas, em todo caso, em 1945, o general russo, que conseguiu chegar até a fronteira com a Alemanha, ele ficou parado lá e não avançou. E todos sabiam por que não avança. Porque a nossa região aqui, se alguém olha de perto, é que nem de nós daqui até a praia, tudo cheio de lagos. Então só daria os tanques pegar as ruas que estavam asfaltadas. E ele esperou até o inverno engrossar. A situação para os habitantes daquela localidade estava cada vez mais arriscada, permanecendo no local. Assim, o pai Hans, que é o pai do pastor Horst, decidiu empreender a fuga para o local mais seguro com sua família, deixando todo o resto para trás. E num domingo de Natal, o primeiro domingo após o Natal, nós estávamos almoçando e aí vi um barulho estranho, fui olhar no escritório, como daqui até outra sala,
e disse, pai, o que está acontecendo? O exército está saindo. O pai foi olhar, voltou para o telefone, escuta, o que está acontecendo? Mach, dass du rauskommst, dizia o chefe dele. Te manda. Te manda, porque os russos estão na fronteira da cidade aqui. E nós saímos, o caminhão não podia usar. O Mercedes que o pai tinha do tio não podia usar. O outro carro que era dele não podia usar por causa da gasolina. Mas ainda tinha o restado, nós tínhamos 4 ou 6 cavalos para distribuir mercadoria. 3 noites antes caiu uma bomba lá dentro da estrebaria e matou 3, então restou só o matungo velho. Então botamos esse matungo diante da carroça e saímos. E o pai disse, vamos sair para o norte, para Königsberg, que ficava aqui em cima, que era considerada uma cidade inconquistável. Quando nós estávamos aqui no meio do caminho, veio a notícia que Königsberg caiu nas mãos dos russos. Aí no lugar de para lá, nós viemos para cá. Subimos aqui, até esse lugar aqui, para atravessar essa parte que é que nem a nossa Lagoa dos Patos aqui. E estava congelada, mas os russos bombardeavam constantemente para criar furos, e aí caiu neve, então não sabia se esse lugar é bom ou não é bom. E aí viemos até aqui, fomos até Danzig, a nossa tia estava aqui. E dali subimos para uma cidade vizinha aqui em cima, e os russos avançaram aqui por baixo. Algumas casualidades marcantes que Pastor Horst rememorou com seu professor de desenho, Sr. Wolfgang Rupp, quando estudante no Seminário Concórdia. Mas ele foi soldado lá. Como ele foi nosso professor de desenho, um dia ele me mandou desenhar a igreja luterana de Copenhague, que tem uma escada por fora da torre até lá em cima, não por dentro. Eu disse, eu conheço essa igreja, eu estive lá, mas como tu conhece? Assim, assim. E aí ele me conta histórias de vocês lá como criançada. Oh, nós fizemos isso, eu era muito pequeno ainda, mas a gurizada maior e tal, tal. Então, um dia, houve uma encrenca lá, dizer, o soldado que deu o tiro no ar para espantar os dinamarqueses fui eu. Então, tivemos uma relação com ele bem especial. Pastor Horst vai explicar com detalhes diversas situações relacionadas à fuga, vindo ao Brasil e quem autorizou, devido às boas qualificações técnicas do Sr. Hans. Outro registro foi a questão da cor da pele, pois nunca tinham visto pessoa de cor negra. E, finalmente, a questão de como foi o contato com a igreja luterana, a IELB, e o primeiro pastor orientador, pastor Benjamin Flor, que inclui aulas de religião em colégio católico, que as crianças foram dispensadas. Em todo caso, por fim, nosso pai conseguiu, nós tínhamos 2 tios na Alemanha e uma tia em Minas Gerais e uma tia aqui em Porto Alegre. Conseguiram contatos, a minha tia estava bem, o Ernst também estava bem, olha, nós vamos pagar a passagem para eles para cá. Então ganhamos a licença, quer dizer, para imigrar, mas meu pai sofria de uma perna e minha mãe do coração. No Brasil tem uma lei, doentes e aleijados, não. Então o primeiro pedido de imigração foi negado. Isso para nós, quando chegou, foi um horror. Mas o meu tio Luiz trabalhava em Belo Horizonte no Ministério da Agricultura. Ele estava numa equipe que ajudou a importar o eucaliptus para o Brasil, adaptá-lo aqui no Brasil. Ele era muito amigo pessoal do general Dutra, que era presidente. E numa janta ele falou com o presidente, ele assinou, eu até tenho o rascunho dele, para autorizar a nossa vinda para o Brasil. E aí foi assinado, e o pai recebeu a carta e foi ao consulado. E o consulado era completamente contra os alemães, né? Ele disse assim, como é que o senhor conseguiu isso? O pai disse, eu não tenho explicação, só por favor me arrume os papéis. Eu lhe perguntei como é que o senhor conseguiu a licença. O senhor tem a licença, por favor, preencha os papéis. Aí ficou mais bravo ainda, mas teve que preencher. E aí conseguimos encaminhar os papéis, fomos dali da Dinamarca para Londres, dali para o sul da Alemanha, da Inglaterra, onde está o Bessel hoje, naquela cidade um pouco abaixo. Plymouth. Aí nós pegamos um navio para pegar um navio que estava fora, mais longe da ilha, um navio argentino, Córdoba.
e viemos ao Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro, no hotel, eu tinha visto uma vez um negro na Dinamarca, mas nós nunca tinha visto uma pessoa de cor. E no hotel tinha 2 negros, mais pretos que nem carvão, né? E eu disse para o meu irmão, olha esse negro aqui, né? E o negro se virou para nós e disse assim, vocês, em alemão, perfeito alemão, passt euch auf, wenn ihr hier bleiben werdet ihr genauso. Cuidem-se, porque se vocês ficam no Brasil, vocês vão ficar igual a mim, né? Nós somos pai, nós não queremos ficar no Brasil, nós é para ficar que nem ele também de jeito nenhum, né? Mas aí o meu tio disse, não, eu já estou tantos anos no Brasil, não fiquei preto, né? E interessante aí vem um detalhe, como Deus nos dirige. Como o pai era do Laticínio, veio a Porto Alegre e foi empregado na Deal, que era grande entreposto de leite e tal aqui. Ganhou emprego, eles mandaram ele para Santa Cristina do Pinhal, que é perto de Itaquaras, iam construir uma grande fábrica lá. Mas como é um negócio do governo, eu vou construir hoje, pode ser daqui a 10 anos, né? O pai ficou 1 ano lá e a coisa não aconteceu. Aí mandaram o pai para Gramado. Mas nesse tempo nós íamos na escola católica e as professoras, querendo fazer uma boa obra, nos levavam à força à missa. E um dia conseguimos escapar. De tarde o padre veio na casa do pai. O que teus filhos aprontaram? O pai disse, não, que nós somos evangélicos luteranos. Mas vocês estão indo num culto? Não, nós ainda não descobrimos, somos novos aqui. Aí o padre disse, olha, daqui a 800 metros, naquela casa dos Becker, o Beck, vem um pastor luterano, Benjamin Flor, ele vai atender vocês. Então vocês estão dispensados das aulas. Então Benjamin Flor foi nosso primeiro pastor aqui no Brasil. E quando nós mudamos para Gramado, ele nos recomendou o pastor Guedra, que atendia e dava cultos numa igreja metodista lá. Então tivemos contato com ele. E ele também veio nos visitar e tomou uma vez café, depois de um outro mês, no outro mês também. E aí nós tínhamos algum problema na escola, afinal não sabíamos o português. Eu escrevi num ditário, acho que 24 vezes, vírgula, por extenso, né? Não sabia que era só fazer um tracinho. E então Augusto Guedes disse, olha, manda teus filhos para Moreira. E nós ficamos na casa do Edmundo Aran, que morava do lado da igreja, para aprender mais rapidamente português. Depois que o professor Edmundo Aran aceitou um outro chamado para outro lugar, é que nós fomos para Moreira de fato. O senhor Hans foi pessoa bem qualificada e até disputada para trabalhar na fábrica do Grupo Poleng, em Belo Horizonte. E teve que se mudar com a família para aquela capital. Já estudantes no seminário em Porto Alegre, Horst e seu irmão, 16 e 14 anos de idade, foram bem orientados como buscar a assinatura do diretor Göll na autorização de viagem por serem menor de idade. Nesse tempo, o pai não gostou aqui de Gramado da firma. E nós tínhamos um primo que trabalhava com a firma Poleng. E ele falou a Poleng da especialidade do pai. Então a Poleng imediatamente chamou ele. Olha, vem aqui e nós queremos você como técnico. E aí fomos para Guaxupé, sul de Minas. Ele trabalhou na firma da Poleng ali. Enquanto isso, a Poleng construiu a firma para queijo fundido em Angatuba, São Paulo. E aí mudamos para lá. E o pai tornou-se o primeiro técnico de introduzir, então, aqui no Brasil, o queijo fundido, né? E daí, por isso, ele foi a Minas, e meu irmão, eu estava com, deixa eu ver o seguinte, 51, eu estava com 16 anos, e meu irmão com 14. Então o pai me mandou uma carta em alemão, e diz, leve essa carta ao diretor para ele assinar, mas ele não precisa nada, ele não tem nem, só assina para dizer que vocês saíram do seminário conscientes, não fugidos. Ele leva a carta ao juiz de menores para ele assinar. E aí vocês compram a passagem assim, vão até São Paulo, mudam da estação Sorocaba para Luz, vão até Casa Branca, tem mais uma botar, vocês vão chegar a Minas, né? 5 dias e 4 noites.
O professor Göll leu a carta, mas sein Vater, der kennt nicht Brasilien, teu pai não conhece Brasília, isso aqui eu não posso assinar. Eu disse, Göll, lê bem a carta, tu não tem responsabilidade, só assina para mostrar que nós estamos saindo com licença do seminário. O resto é com o juiz. Não, eu não assino. Os irmãos Kurrenbecker fizeram um estágio em Moreira, Rio Grande do Sul, onde havia um orfanato e asilo de idosos, principalmente devido ao idioma, pois o português ainda era incipiente. Ambos seguiram, então, para o Seminário Concórdia. Após um ano de estudos, viajaram a Guaxupé, Minas Gerais, onde moravam os pais. Horst conta as peripécias. Passamos um ano de estudo lá, agora o pai me mandou para as férias de dezembro, podem vir a Minas Gerais. Como o diretor não assinou, com isso não podia nem levar os juízes menores, eu disse para o meu, sabe uma coisa, eu vou comprar passagem e vou se mandar. E nós compramos uma passagem e se mandamos. Mais tarde eu perguntei ao professor Göll como é que foi. Olha, eu acho que teu pai tinha razão, mas ele no outro dia, quando soube que nós fomos, ligou ao Augusto Guedrat. Olha, os guris se mandaram. Ele disse, lass die mal fahren, die werden schon ankommen, deixa eles viajar, já vão chegar. E aí nós fomos muito bem até São Paulo. E nós tínhamos 2 malas, peguei um carregador de mala, tu me leva isso para a Estação Luz. E aí nós fomos atrás, achamos a Estação Luz, né? A idade, só para... 16. 16? É. E aí compramos, e faltava 5 minutos para o trem sair. Nós queríamos correr uma escada abaixo e aí o policial nos pegou. Cadê os documentos? Tal. Eu não posso deixar vocês entrar. Eu disse, olha, então o senhor me leva para os juízes menores e me traga de volta. Eu aqui não conheço nada. E deu uma discussão quase 1 hora. Digo, então, o senhor não quer, eu vou ao juiz menor, mas eu quero a sua carteira, eu quero tomar nota do seu nome, e a hora que o senhor fez, eu vou pegar alguém dos que passam aqui como testemunha. Se me acontecer alguma coisa, o único responsável vai ser o senhor. O senhor para de conversar e eu não quero saber disso. Então, tomei nota do número dele do lado e tal, e pedi um senhor que passou e disse, só confirma aqui se isso está certo. Mas o policial virou e foi embora. Digo, não, dentro se eu escapar, eu já tenho os dados, né? E aí ele me deu o endereço, eu peguei o ônibus da estação, desembarquei na rua onde estaria os juízes menores, chegamos lá ao meio-dia, disse uma placa lá, mudou para a rua tal e tal. Aí perguntei aos vizinhos, não, 3 ruas aqui, se eu sobe, se eu desce, você chega lá. Então esperamos até ele abrir as 2 horas, e o juiz olhou a carta, assinou e tá bom, boa viagem. Nada mais, né? E aí, o guarda está procurando vocês até agora, né? Não, o guarda saiu porque ele não queria assumir a responsabilidade, né? Porque se houvesse um problema, ele seria acusado. Sim. E aí saí do juiz menor, subimos a rua. Pois é, nós viemos dali ou dali. Porque na pressa tu vai, de repente não sabe. De repente passou um ônibus na estação. Digo, olha, nós tivemos um ônibus, vamos embarcar nesse. Embarcamos. Ele faz um rodízio em todas as estações em São Paulo. Então eu disse ao cobrador, escuta, na Estação Luz, por favor, tu nos avisa, nós queremos desembarcar. Então nós desembarcamos lá, descemos de novo. O nosso horário, o trem ia às 8 horas da noite, 20 horas. Embarcamos, viajamos toda a noite. 2 horas houve uma baldeação em Casa Branca. E aí chegamos às 7 horas ou 7 e pouco em Guaxupé. Meu pai estava me esperando. Já formado no seminário no ano de 1960, assumiu a congregação de Cerrito, no sul do estado, aquela da Igreja Queimada. A experiência de novato acompanhou o pastor Horst para o resto de sua vida. Na pregação do sermão, num culto de Sexta-feira Santa, cometeu um erro teológico que foi corrigido por um dos líderes leigos da congregação. E aí, o que eu vejo hoje, por exemplo, depois de formado em 60, eu assumi a comunidade da Igreja Queimada em Cerrito, perto de Pelotas. Uma diretoria que conhecia a nossa dogmática de cor.
que sabiam sermões de Walter e de Pipa de cor, eram velhos alemães, Kasinger, Govert e outros. Gente muito instruída. Eu tinha que, como estudante, cuidar muito do sermão. E num dia de Sexta-feira Santa, eu fiz um erro. Eu disse no sermão, pois na cruz morreu Cristo como homem. E o Walter Govert, que era o mais velho deles, dos fundadores aqui, ele me disse no sermão, você tem certeza do que você disse? Eu digo, eu tenho. Bom, diz ele, eu vou te dar uma recomendação. Vai para casa, tu tem o livro Evangelho de Walter? Eu digo, eu tenho. Leia a pregação de Sexta-feira Santa. E no outro culto, se tu acha que tem que fazer uma retificação, faz a retificação. Os leigos corrigem. Eu li o sermão e, de fato, lá Walter disse o seguinte, am Kreuz ist Christus als Mensch und Gott gestorben. Na Cristo morreu Cristo como homem e Deus. Porque se lá Deus não tivesse morrido, nós não teríamos salvação. Se lá tivesse morrido somente o homem, nós não teríamos salvação. Por isso nós temos o hino em alemão, o große Not, Gott selbst ist tot. Né? A grande necessidade, o próprio Deus está morto. Né? Bom, então no outro culto, eu terminei o culto e agora, como é que eu vou fazer a desculpa? Né? E demorei um pouco, botei os avisos lá para me segurar um pouco. O Walter disse, mas Herr Pfarrer, Sie wollten doch eine Bemerkung machen. O pastor só queria fazer uma observação. Eu disse, sim, eu vou fazer agora. Né? Então eu retifiquei o sermão e aí tudo bem. Esse foi o 4º programa Memórias Yelb. Caso se interesse pelos programas anteriores, eles podem ser buscados no YouTube da Rádio CPT ou na página do Facebook em facebook.com/Rádio da Yelb. Ou ainda, você pode ouvir o podcast do conteúdo da rádio no Spotify e no SoundCloud. Lembramos outro sim que estamos abertos para eventuais comentários, principalmente aos que buscam a melhora do programa, inclusive eventuais correções. Isso poderá ser feito pelo e-mail contato@radiocpt.com.br ou ainda para o e-mail do Instituto Histórico. Rádio CPT, procuramos ser só a verdade para você. Cristo para todos. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.